Informativo Mundial das Missões. Perdão após o divórcio. Mari abandonou o marido quando estava com 30 anos, e os membros da igreja que frequentava a criticaram muito. Ela era membro de uma igreja adventista, mas depois das críticas, deixou de frequentar os cultos. Mari acabou se mudando para outra cidade, mas se sentia culpada e se perguntava se Deus a amava ainda. Ansiosa por respostas, certo dia ela assistiu um homem na TV falar: "Ninguém consegue perdoar por si mesmo. Precisamos da ajuda de Deus." Essas palavras a incomodaram. Mari percebeu que precisava perdoar as pessoas do passado e decidiu orar. Em lágrimas, ela pediu o dom do perdão e prometeu seguir a Deus caso tivesse uma resposta. Na mesma hora, Mari ouviu uma voz dizendo: "Eu lhe ajudarei. Leia a Bíblia e os livros de Ellen White." Naquele dia, após o trabalho, ela abriu a Bíblia e começou a ler. Lia a cada minuto livre a palavra de Deus. Em um ano, Mari leu 3 vezes a Bíblia e 5 livros de Ellen White. E então procurou uma igreja adventista naquela cidade. Ela foi orientada pelo pastor, começou a frequentar os cultos e logo seu coração foi sendo transformado. Algum tempo depois, Mari viu alguns membros de sua antiga congregação, mas para sua surpresa, não sentiu nenhum ressentimento por eles. Ela sentiu que tinha perdoado aquelas pessoas que haviam falado mal a seu respeito. Ela sentiu uma verdadeira paz. Mari regularizou sua situação na igreja e hoje lidera um dos projetos que receberão as ofertas deste trimestre. Ela ainda lê a Bíblia diariamente e convida a você que ouve esse vídeo a receber também o dom divino do perdão. Nossas ofertas neste trimestre irão ajudar a construir uma igreja e um centro de influência em Nicósia, Chipre. No Chipre há apenas 7 congregações adventistas e nenhuma igreja própria. Por isso, sejamos liberais. Olá amigo, que prazer estar contigo outra vez. Já estamos aqui na 12ª semana, recapitulando a lição da escola sabatina. A você que nos acompanha, um feliz sábado, um bom dia. Você que está nos assistindo pela primeira vez, que ainda não é inscrito no nosso canal, te peço que se inscreva, que deixe seu like, que compartilhe com outras pessoas. Sempre vimos dizendo aqui que se você compartilha essa mensagem com outros, é uma forma de você também estar levando a palavra de Deus às pessoas que você ama. Bom, o 12º tema da lição fala lidando com passagens difíceis, né? As passagens bíblicas difíceis. Mas antes de adentrarmos no tema, como de costumes, vamos pedir a presença do Espírito Santo que nos faça compreender a sua palavra. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, quão maravilhoso é estarmos nesta hora estudando a Tua Palavra. E te pedimos que o Teu Espírito nos faça compreendê-la, que possamos ser usados por Ele e que possamos aprender a Tua Palavra e aplicarmos em nossas vidas. Fica conosco e com aqueles que nos assistem. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o verso da semana que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16 diz: "E tende para a salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e insensatos deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição." Irmão Felipe,
A lição dessa semana é uma lição desafiadora, né? O autor nos propôs aqui um tema acerca das passagens difíceis que contém na Bíblia. Como lidar com essas passagens, como interpretá-las, como entendê-las, como é que o leitor da Bíblia ele deve se comportar nesses momentos, quando se deparar com essas passagens. Ele deve desistir de entendê-la, ele deve ignorá-la, ele deve entender literalmente, ele deve procurar ajuda de outras pessoas. Como fazer com as passagens difíceis, né? Muito bem, um bom sábado a todos. Deus nos abençoe, que possamos continuar aprendendo de sua palavra. Falar da palavra de Deus acho que é a melhor coisa que existe. Nós não vamos esconder o fato de que realmente tem textos difíceis de compreender. A gente não pode dizer que a Bíblia é um livro fácil de se compreender. E também não podemos dizer que é um livro difícil de se compreender. Ainda bem que o texto aqui, que Pedro, escrevendo na sua segunda carta, referindo-se a Paulo, já deixa claro que existem certas coisas difíceis de entender nos escritos paulinos, e ele aproveita e ainda diz aqui que também os ignorantes deturpam não só as palavras de Paulo, como as demais escrituras. Ou seja, no tempo de Pedro, a escritura existente era o Velho Testamento, a lei e os profetas. Então, se Pedro diz que os indoutos e inconstantes deturpam as demais escrituras, estava se referindo então às escrituras do Velho Testamento, reconhecendo que tem coisa difícil de entender, né? Agora, não é toda a Bíblia que é difícil de entender. Eu lido com essa questão de três maneiras. Primeiro, tem coisas que não nos vão ser reveladas. Então, você vai encontrar no texto bíblico alguma coisa que Deus reservou para si, e não adianta a gente ficar fazendo especulação, ok? Como, por exemplo, como é que eu vou provar quem era a esposa de Caim? Com quem foi que Caim se casou para que houvesse a multiplicação de seres humanos na terra, né? Bom, a gente poderia até especular, como a gente fala, não, foi com uma prima, foi com uma irmã. Não está escrito. E a Bíblia não foi escrita, esse capítulo que fala sobre Caim, não foi escrito para nem matar a nossa curiosidade, nem Deus tem a intenção de revelar. Então a gente simplesmente se cala a respeito do assunto para não ficar falando aquilo, não colocar no texto aquilo que não está lá. Em segundo lugar, tem textos que ele mesmo traz a resposta. Se você continua lendo um pouquinho, no próprio comentário do estojo em que está sendo lido, você vai encontrar a resposta para esse texto. Ou então, isso chama-se contexto imediato. É aquilo que vem logo após, um pouco antes, um pouco depois. E também pode ser respondido no contexto remoto, que é o que está em outros livros, em outros capítulos mais distantes. E em terceiro lugar, você precisa compreender um pouco mais da história, da arqueologia, das línguas originais. Aí tem como compreender de fato tudo o que a Bíblia quer dizer, ok? Então não tem dificuldade com isso. Pegando aqui o que Pedro falou, tem coisas difíceis de entender quando você lê, por exemplo, a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas durante todo o tempo, principalmente da Reforma Protestante para cá, motivo de discussão, né? Afinal, que lei é aquela que Paulo está falando em Gálatas? A lei moral, a lei cerimonial, as duas? Tem algum outro tipo de lei? Por que Paulo fala com tanta contundência? Por que se fala que estamos vivendo na nova aliança? Então, nesse caso, a velha aliança é passada, né? Como compreender, por exemplo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 14. Olha que coisa interessante. Eu começo já entrando na parte prática da lição, porque para mim isso é o mais importante, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 14. Veja. Mas os sentidos deles se embotaram. O contexto aqui é dos judeus. Pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, numa outra tradução do Antigo Testamento, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo ele foi removido. Ou seja, o Velho Testamento, ou a velha aliança, ou o velho pacto, em Cristo foi removido, ou seja, passou. Agora, o que a gente tem que saber é o seguinte: o que de fato é a velha aliança, o Velho Testamento, como nós falamos, né? Quando a gente começa a entender isso, o próprio texto vai nos revelar, a gente então tem prazer de perceber aquilo que a palavra quer nos orientar, e a gente com humildade vai aceitando o que ela nos orienta. Então, resumindo, primeiro,
Tem textos que a gente não vai compreender nunca, para começo de conversa, porque está aqui, mas Deus não tem intenção de que nós compreendêssemos, né? Existem textos que trazem a resposta imediatamente no seu contexto, e existem outros textos que nos desafiam mais, né? A fim de que nós estudemos, cavemos um pouco mais, e isso é bom. O privilégio da dúvida é uma coisa boa, porque faz você pesquisar e entrar em contato com o material, com o mapa que Deus deixou para que conhecêssemos a vida eterna. Muito bem. Vamos passar então para o estudo do domingo, né? Que fala das possíveis razões para aparentes contradições. Muito se fala no mundo religioso, né, que a Bíblia tem textos bíblicos que são contraditórios, né? E o estudo do domingo veio nos mostrar que, na verdade, não existe uma contradição na Bíblia. A Bíblia é coerente do Gênesis ao Apocalipse, né? E o autor traz isso aí talvez para trazer uma luz maior e provar que não existe essa contradição que se afirma ter, né, na Bíblia. Não é isso, meu filho? Com certeza, não tem. Quando você vai para a Bíblia fazendo para ela as perguntas corretas, você vai ter as respostas corretas daquilo que Deus queria de fato revelar, certo? E quando porventura você estiver conversando com alguém sobre a Bíblia e alguém faz uma pergunta que a gente não sabe a resposta, melhor seria, e eu talvez fale aqui para pregadores, para algum pastor, para algum líder de igreja que de repente esteja nos acompanhando aqui no estudo da lição dessa semana, quando nos é feita uma pergunta que nós não temos a resposta correta, às vezes não é porque a gente não sabe, não é possível você ter tudo na cabeça ao mesmo tempo. Você pede um tempinho e volta a conversar sobre o assunto. Ser honesto com o texto bíblico, né? Não adianta você dar uma resposta no estilo enrolation, que você enrola e não diz aquilo que tem que ser dito. Então, quais são as possíveis e aparentes contradições da Bíblia? Em primeiro lugar, nós estamos lendo um texto que foi inspirado por Deus, com a nossa mente humana. Então a primeira aparente contradição já está aí, primeira dificuldade. Estamos lendo a palavra de Deus na linguagem humana, é claro, mas é a palavra de Deus. E na nossa mente finita, a gente não vai conseguir assimilar tudo que ela que ela tem, né, para nos dizer. Em segundo lugar, quando a gente estuda a Bíblia na intenção de encontrar erros, vai encontrar. Por que vai encontrar erros? É só você prestar atenção a uma coisa. Estamos lendo um texto antigo, escrito numa língua que já é morta, o hebraico arcaico e o grego koiné, certo? Estamos lendo um texto escrito para pessoas que viviam numa cultura totalmente diferente da nossa. Agropastoril, diferente em relação ao comércio, em relação ao conhecimento científico. E agora nós estamos lendo esse texto aqui no século XXI. Então o que nós precisamos fazer é dar esse desconto na hora de ler a Bíblia para poder entendê-la em seu contexto. Por isso o subtítulo aqui é Possíveis Razões para Aparentes Contradições, né? Na verdade, aquilo que é uma aparente contradição, no meu modo de ver, é exatamente uma prova da autenticidade da Bíblia. Você vê, por exemplo, dos 4 biógrafos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos pelo menos 3, chamados evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que narraram mais ou menos as mesmas histórias, certo? Mas aí existe variação de um para com o outro. Por que existe essa variação? Porque cada um colocou aqui o seu ponto de vista, aquilo que mais lhe interessava, aquilo que ele pesquisou, aquilo que vinha mais ao encontro da sua necessidade pessoal ou da pessoa para quem ele estava escrevendo aquele que nós chamamos de Evangelho. A exemplo, por exemplo, no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, Lucas escreveu para um homem chamado Teófilo. Você vê isso logo no início do seu livro, e escreveu também Atos dos Apóstolos, com a intenção de informar a esse homem as coisas a respeito de Jesus de Nazaré que havia acontecido naquele tempo. Esse era o intuito de Lucas. Não era que eu e você que nos acompanha aí em casa, pudéssemos hoje estar lendo isso aqui. Lucas não intencionava isso. Isso é a intenção do Espírito Santo, preservando essas orientações, porque nelas está a revelação do Deus verdadeiro.
Então, são possíveis razões para aparentes contradições, né? Aparentes. Mas quando se estuda com olhar clínico, e eu falo estuda, não apenas lê, nós vamos encontrar as respostas, com certeza, para nossas inquietações. Muito bem, voltamos aqui. O estudo da segunda-feira fala sobre a abordagem sincera e cuidadosa. Como nós estamos aqui estudando sobre as passagens, as possíveis passagens difíceis da Bíblia, os possíveis textos difíceis, na segunda-feira o autor traz aqui a necessidade, né, do leitor, do estudante da Bíblia, dele fazer uma abordagem sincera e cuidadosa, né? É preciso que, para que ele tenha condições de compreender os textos bíblicos, né, que ele seja cuidadoso e sincero. Como é que a gente pode esclarecer essa sinceridade e esse cuidado que o leitor deve ter, Felipe? Muito bem, é um subtítulo bastante interessante, porque nós temos visto muita gente aí lendo a Bíblia, mas sem usar essa abordagem aqui sincera e cuidadosa. Aqueles que são sinceros e que não descobriram toda a verdade, e inclusive quando eu falo em verdade, não estou dizendo para você acreditar em tudo que nós aqui estamos dizendo, né? O que você não pode é deixar de examinar por si só, entendeu? A palavra de Deus. Tem que ir lá, tem que cavar. Não geralmente fica fácil as pessoas às vezes não querer responder textos difíceis, porque ela diz, bom, se tem um pastor, se tem um ancião, se tem um professor de Bíblia, por que eu vou estudar esse texto difícil? Mas não é isso que a Bíblia ensina, né? Eu não posso submeter a minha mente e o meu conhecimento a nenhuma outra pessoa, desde que exista a palavra de Deus para que eu possa pesquisar e por mim mesmo tirar as conclusões, né? Agora, tem muita gente sincera, né, lendo a Bíblia e às vezes sinceramente enganada, né? A abordagem sincera aqui, ela vai muito mais além do que a sua fé própria, né, a sua boa intenção. Ela vai com relação ao o que de fato a Bíblia está dizendo. É isso mesmo? Não sei se é nessa parte, mas o apóstolo Paulo, falando no livro de Atos, diz que estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois ouvindo a palavra com toda a avidez, examinavam todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo e Silas, ou Paulo e qualquer um dos seus companheiros, indo de cidade em cidade, ele ia na sinagoga, e ali na sinagoga começava a falar a respeito de Jesus Cristo, o Messias prometido, né? Provando para as pessoas que o Messias havia chegado, era o Cristo. E ele passou em Tessalônica, depois passou em Bereia, e aí ele fez essa abordagem, dizendo que os irmãos, os crentes, os judeus de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque não acreditaram apenas no que Paulo e Silas disseram. Ao chegar em casa, disseram, vamos ver se de fato é assim. Ele disse que nós tínhamos que guardar a lei de Deus. Será que temos que guardar a lei ou a lei de fato passou? Então eles iam examinar para chegar a essa conclusão, né? Isso inclusive nos ajuda a entender que a interpretação e o entendimento da Bíblia não foi reservado só para um grupo de pessoas específico, só para o clero, só para o magistério, né? Só para os teólogos. Não, todos nós temos acesso e temos como fazer uma interpretação correta da palavra de Deus. Estes de Bereia eram mais nobres porque examinavam para ver se as coisas de fato assim. O desafio que eu faço aos nossos irmãos, tanto aqueles que já são adventistas do sétimo dia, como aqueles que ainda não são, é de que examinem por si só a Bíblia. Desconfie no modo bom de falar das pessoas que estão ensinando a Bíblia. Vá lá pesquisar para ver se é assim mesmo. Questione, né? E questione inclusive o que nós estamos falando aqui também, ok? Mas a abordagem sincera e cuidadosa, né? Essa abordagem cuidadosa nos leva a compreender de fato o que a Bíblia quer dizer. Eu estava observando aqui duas citações que o autor faz aqui. A primeira é de 1 Crônicas, que é na oração de Davi, quando ele diz para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus que busca corações sinceros, né? Se porventura alguém está no erro, porque alguém induziu, sem que ele mesmo pesquisasse, ele não teve condição de compreender, e ele estava no erro até agora, eu oriento que você vá pesquisar para não ficar sinceramente enganado, né? Porque ela nos dá isso aqui.
E aí, lendo a abordagem de 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, Paulo escrevendo para esse jovem, diz o seguinte, ó: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, doutrina é coisa importante. A gente fala, não, isso aí não é importante. Os adventistas falam muito de lei, de salmo, de santuário celestial, de coisa até difícil de entender, entendeu? O importante é aceitar Jesus como Salvador pessoal e acabou. Não, não é isso. Existe doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Então, é um dever ter cuidado da sua vida espiritual e da doutrina. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Esse é o conselho que Paulo dá para Timóteo, para que ele fosse sincero e cuidadoso, tenha cuidado da doutrina. Por isso, pesquisar a palavra de Deus é importante. E por isso estamos debatendo esse tema aqui, que é como resolver questão de textos difíceis. Eu vou ser prático mais uma vez e vou dar exemplo para que a gente possa embasar o que estamos falando. Abra sua Bíblia aí, pode ser, né? Pode sim. Ok. Abra sua Bíblia aí na carta de Pedro, na segunda, capítulo 2, verso 4. Veja o que está escrito aí. Pedro falou que Paulo escreveu coisa difícil de entender, mas ele também escreveu. E os indoutos inconstantes torcem, né? Ok? 2 Pedro 2, versículo 4. Olha o que diz aqui. Ora, se Deus não poupou anjos que pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Como é que é a história? Então existe um inferno para onde Deus precipitou os anjos que não pecaram, que pecaram. Deus lançou ele para o abismo e para as trevas. E para poder fortalecer isso, a gente resolver tudo de uma vez só, eu quero que você leia Judas, a pequena carta de Judas, que nem capítulo tem, né? Só versos. Veja o que diz aí o verso 6. Olha só. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, ou seja, que pecaram, portanto é o mesmo assunto, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então temos aqui o que Pedro falou lá, Judas confirmou aqui também. Uma leitura superficial desse texto, que é um texto difícil, vai entender que existe inferno e que Deus lançou para o inferno os anjos que pecaram lá no céu com Satanás, certo? Não guardaram seu estado original, que pecaram, lançou em algemas eternas e sob trevas. Então uma leitura superficial vai nos fazer entender que eles estão no inferno. Mas quando você pega o assunto em toda a Bíblia, você é capaz de saber exatamente do que eles estavam falando. Porque o próprio texto já nos ajuda a entender. Quer ver só? O final do verso 6 diz assim, ó. Tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então ele já está dizendo aqui que esses anjos que pecaram vão ser castigados quando? No dia do juízo. No dia do juízo. Não está dizendo que tem um inferno e eles já estão lá sofrendo. Até porque Paulo, escrevendo aos Efésios, fala assim: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, os demônios não estão num lugar chamado inferno, como se fosse um quartel-general demoníaco, não. Estão aqui. Quando Judas e Pedro falam de trevas, são trevas espirituais, e de fato eles estão. Quando Judas e Pedro falam de algemas eternas, é porque eles estão limitados a esse mundo. A mesma coisa quando o Apocalipse fala que o anjo vai acorrentar Satanás. Perfeitamente. Quando Cristo voltar. É uma figura de linguagem usada por Judas e usada também por Pedro. Ok? E aí você vai ter outros textos também dessa mesma natureza, mas que eles mesmos se respondem ou nos levam a examinar o assunto, e nós vamos perceber que, em primeiro lugar, o conceito de inferno na Bíblia é sepultura. Até porque quando você lê Apocalipse aqui, ó, capítulo 19, veja só. Apocalipse, pegue sua Bíblia aí para ler, para a gente confrontar os textos, todos eles, né? Capítulo 20, versículo 13 e 14, vejam. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além aí também pode ser sepultura, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Como é que o inferno é um lugar onde está queimando, e aqui está dizendo que o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo, se ele já é um lugar de tormento?
Então, não faz sentido. O conceito de inferno na Bíblia é sepultura, né? Agora, quando tanto Pedro como Judas, como no Velho Testamento alguém queria ilustrar e mostrar como era o local da destruição final, usava figuras existentes na sua época comparadas ao inferno, entre aspas, para poder explicar como seria a destruição final. Até porque nós adventistas somos daquele grupo que é aniquilista, né, que vai ser aniquilado por completo a pessoa, né? Não vai ficar sofrendo eternamente, vai ser tudo aniquilado, porque isso é o contexto bíblico. Malaquias capítulo 4 fala assim: pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. E só se faz cinza depois que para de queimar. O próprio Judas diz que o fogo eterno queimou Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram queimados a exemplo do fogo eterno, ou seja, foi queimado eternamente, e eternos são os resultados. Ok? Então, se porventura o inferno fosse um local onde estivessem lá queimando as pessoas que não aceitaram Jesus, então Sodoma e Gomorra não podia ser comparado, porque eles já pararam de queimar há muito tempo, né? Então não tinha como. Portanto, quando a gente atenta para os detalhes, vamos entender aquilo que a palavra quer nos orientar. Muito bem. Passando aqui para terça-feira, já faz esse link, né, com a segunda, uma abordagem humilde, né? É preciso que o estudante da palavra de Deus ele seja humilde, né? Ao tentar compreender o que o texto está falando, e não, até porque assim, todo ser humano em si ele carrega o preconceito, né? Que advém da cultura, que advém do seu modo de ver, do conhecimento que ele detém. Nós falamos isso em algumas lições atrás, né? Quando nós estávamos falando sobre as formas de interpretar as Escrituras, que nós carregamos, né, na nossa vida, conceitos, né, que nos fazem, que interferem, né, na interpretação, no conhecimento, tanto de outros fatos quanto das próprias Escrituras. Perfeito. Eu lembro que estudamos isso sim, né? E aí, como é que deve o estudante se comportar diante de um texto como o texto que o irmão leu aí agora de Pedro, de Judas, que são textos difíceis? Como ele deve se comportar para que ele possa compreendê-lo? Muito bem. Aí eu uso exatamente o subtítulo da lição: uma abordagem humilde. Com humildade, sabendo que estamos pisando num terreno que é santo. Então a mesma lição, a mesma frase dita a Moisés quando se aproximava da sarça ardente, nos é dita a nós quando nos aproximamos da palavra de Deus. Uma abordagem humilde, né? Deus reprime ao soberbo, mas dá graça aos humildes, né? Diz o texto de Tiago. Então, a nossa abordagem deveria ser o seguinte: pode até ser que não esteja compreendendo tudo agora, né? Mas insistindo, sabendo que estou diante da palavra de Deus, Ele não vai me deixar sem esclarecer aquilo que precisa e que pode ser esclarecido. E aí a ação do Espírito Santo é importante, né? Tendo em vista que a própria Bíblia, né, foi inspirada através do Espírito Santo. Os escritores não escreveram o que lhes deram na cabeça, né? Mas Deus, através do Espírito Santo, usou eles para que registrasse, né, a sua palavra em um livro para nós. Então, essa abordagem humilde precisa também que eu deixe de lado aquilo que eu conheço por um momento para poder compreender aquilo a partir da Espírito Santo. Aí, nesse caso, entra o seguinte: se porventura, ao examinar a palavra de Deus mais cuidadosamente, como estamos aqui falando, você encontra que pontos doutrinários que você seguia antes está errado, é hora então de deixar o Espírito Santo trabalhar e fazer essa mudança. Não tem nenhum problema. Você vê isso aqui na palavra de Deus. Não tem problema de você ter passado 20. Eu conheço gente que passou 40 anos numa igreja aí que não estava de acordo com a Bíblia. Quando descobriu, falou: não, tem que mudar. E mudou. Porque não existe idade para você se converter. Não, já passei todo o tempo nessa igreja, aqui eu vou ficar. Bom, vai ficar no erro? Eu lembro que Deus chamou Abraão quando ele tinha 99 anos. Falou: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Aos 99 anos. Então, meu querido, se você está tendo um conceito errado de alguma doutrina da palavra de Deus, à medida que você examinar e for provado por A mais B que esse conceito é errado, abandone, não tem nenhum problema, né? Você lê no livro de Atos, por exemplo, capítulo 19, que Paulo chegou numa cidade, e quando ele chegou lá, encontrou um judeu chamado Apolo, que havia sido batizado no batismo de João, e aí Paulo olhou para ele e para os outros e falou assim:
vocês receberam o Espírito Santo quando foram batizados? Aí o texto diz assim, nós nem sequer sabíamos que existia Espírito Santo. Ok? Olha que coisa interessante, não tem nenhum problema. E era um forte pregador. Apolo, diz o texto de Atos 19, que ele convencia, era um poderoso pregador da Escritura e convencia as pessoas de que Jesus era o Cristo. No entanto, não conhecia ainda o ensinamento bíblico a respeito do Espírito Santo. Na hora que ele foi revelado, ele aceitou de pronto, porque estava aqui provado pela palavra de Deus. Então, a humildade nessa hora é importantíssima. O grande problema de muita gente não compreender, bater o pé e querer continuar no seu conceito ou da sua igreja, significa o seguinte, ele abre um guarda-chuva do orgulho, e aí a chuva que deveria cair para fazer regar a semente no seu coração da verdade, não cai porque o guarda-chuva do orgulho, não, eu sou pastor, eu sou teólogo, eu já sou professor de teologia, não importa. Quando Deus fala e você consegue entender a voz dele, se larga tudo, com humildade aceita aquilo que a palavra nos orienta. Muito bem. Quarta-feira tem como subtítulo Determinação e Paciência. Bom, como estamos estudando aqui sobre como lidar com os textos difíceis da Bíblia, como é que nós podemos compreender a necessidade, né, da determinação e da paciência do leitor para com o texto bíblico, meu querido? Então, eu vou usar aqui uma parábola para ilustrar exatamente o que você está falando. Leia, estude a Bíblia como se estivesse comendo peixe. Quando você está comendo peixe e você topa em um osso, ou como a gente chama, em uma espinha, ninguém deixa de comer porque topou em uma espinha. Ao contrário, o que ele faz? Tira a espinha, né? Coloca de lado e continua comendo peixe. Pronto. Essa é a receita. Determinação e paciência. Não vamos negar que você não vai encontrar na Bíblia texto difícil de compreender. Já falamos isso aqui no início, né? Vai encontrar sim, pelas razões das quais já citamos aqui, né? Língua, cultura, e várias outras coisas mais. Relatos diferentes, de ponto de vista diferentes, mas no final eles se harmonizam. Por isso que tem que ter determinação e paciência. Enganchou? Deixa de lado, continua lendo, que mais adiante você vai encontrar a resposta, né? Eu podia dar aqui vários exemplos, mas vou dar um rápido para a gente não ganharmos mais tempo. Mas alguém me ligou preocupado com o texto de Jó 4,18, que diz que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos também atribui perfeição. Então a pessoa leu dizendo, porque Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeição. Jó capítulo 4, verso 18. Aí a pessoa ficou bastante preocupada. Como é que pode? Como é que eu vou entender isso aqui? Deus confia ou não nos seus servos? Porque em Amós 3,7 diz, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos os profetas. E agora, como é que Jó 4,18 diz que Deus não confia? Complicado. Mas a pessoa tem determinação e paciência, continua lendo o texto bíblico, anota aquilo ali, sublinha, põe uma interrogação, mas continua lendo, dizendo, eu preciso desse esclarecimento. Se continuar lendo no próprio livro de Jó, quando chega no capítulo 42, versículo 17 e 18, aí está a resposta. Ali, Deus vem, depois que restaura a sorte de Jó, vem conversar com os 3 amigos dele. Um deles chama-se Elifaz. Ele diz, Elifaz, a minha ira se acendeu contra você, porque você disse a meu respeito o que não é verdade. Aí quando você volta para Jó 4,18, quem é que está falando? Elifaz. Um dos 3 amigos de Jó, que foram lá consolá-lo, mas terminaram acusando, dizendo que ele estava sofrendo por causa do seu pecado, e falando de Deus o que não é verdade. Inclusive isso, que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui perfeição. Então o próprio livro de Jó responde. É aquilo que eu falo, olha, está na Bíblia, mas a Bíblia não está legislando sobre o assunto. Está aqui, dizendo que é isso. Mas está aqui porque faz parte de uma narrativa. Não é ela que está dizendo isso aí. Você vai ler, por exemplo, Provérbios 31, nos conselhos da mãe de Lemuel, que a gente não sabe quem é Lemuel, pode ter sido o próprio Salomão, pode ser uma figura simbólica, né? Pode ser alguém que tem existido, mas não está revelado, não está, acabou. Mas ela fala assim, Lemuel, não é próprio dos reis
beberem bebida forte. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. Ou seja, aquele velho ditado que nós usamos até hoje aqui. Eu vou beber para esquecer meus problemas. Está aí. Mas eu pergunto, a Bíblia está mandando dar bebida forte ou ela está citando o que era costume? Está na Bíblia, mas a Bíblia não está mandando. Sem contar que você precisa ler as entrelinhas, né? Não consta ali, mas as entrelinhas lhe deduz, né? Te leva a compreender que é assim. Então é isso, é essa paciência e essa determinação que vai nos ajudar a compreender o texto bíblico. Muito bem. Vamos passar então para o estudo da quinta-feira. Fala sobre a abordagem bíblica e com espírito de oração, né? Quando estávamos no estudo da terça-feira, eu tinha falado ali no finalzinho que é necessário que o estudante da Palavra de Deus, ele peça a orientação do Espírito Santo, né? Tendo em vista que foi o próprio Espírito Santo que inspirou os escritores, né, a registrarem o que nós temos hoje como Bíblia, né? Então, o autor traz aqui que é preciso, na abordagem bíblica da compreensão, é preciso que o estudante ele também tenha esse espírito de oração. Antes de pegar a Bíblia para estudar, ele peça a inspiração, né, a iluminação, melhor dizendo, do Deus que é o dono da palavra, correto, meu querido? Perfeitamente, tudo a ver. Não tem como você estudar a Bíblia sem oração, né? Uma coisa leva a outra. Alguém disse que estudar a Bíblia é ouvir a voz de Deus, e orar é você falar com Deus. Você fala e Deus responde pela sua palavra, né? Então, com espírito de oração, como já falamos, humildade, dedicação, espírito de oração para compreender melhor aquilo que o Espírito Santo falou, né? Inspirou aos seus escritores. O autor diz aqui uma frase que eu achei bastante interessante. Dizem que quando estamos ajoelhados, literalmente olhamos para as dificuldades de uma nova perspectiva, pois em oração sinalizamos que precisamos da ajuda divina para interpretar e compreender as Escrituras. Muito bonito, né? Então, quando a gente se ajoelha, se há uma oração que Deus responde imediatamente, é essa: Senhor, eu quero compreender tua vontade para a minha vida, quero entender o que está aqui na sua palavra. Então, com esse espírito humilde de oração, o Senhor vai revelar com certeza todas as coisas. Só para vocês terem uma ideia, eu selecionei um outro texto aqui, já que estamos falando de passagens difíceis, né, e continuando no meu modo prático de explicar. Quando você lê no segundo livro das Crônicas, no capítulo 18, versos 19, 20 e 21, você fica assustado. Olha o que diz aqui. Aqui foi no encontro, né, a profecia de Micaías, um dos profetas do Senhor lá do Velho Testamento. Diz assim: perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, dizendo: com que? Resposta: respondeu ele: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu os enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Ou seja, um espírito mentiroso da parte do Senhor, entendeu? Entrou no profeta aqui para poder enganar os outros. Como é que você entende isso? Existe contradição? Deus se utiliza desse expediente aqui? Precisaria disso? Não. E como é que você entende isso aqui? Bom, em primeiro lugar, os hebreus tinham a noção de que tudo que acontecia no mundo era Deus que causava. Esse conceito não é muito diferente também do conceito da mitologia grega. Os Quer gregos, seja bom, quer seja ruim, né? quer seja bom, quer seja ruim, para eles, tudo que acontecia foi Deus. E nós entendemos que, embora Deus permita, não é Ele o causador. O que está acontecendo aqui é o que nós chamamos de ironia. E a Bíblia tem ironia, hipérbole, metonímia. Metonímia é quando você toma o todo pela parte, né? Se interpreta o todo pela parte, é metonímia na nossa
figura de linguagem da nossa língua portuguesa, né? Você tem sinedoque, você tem antropomorfismo, parábola, tipo e antítipo, você tem enigma e você tem símile, tudo é coisa diferente da outra aqui, né? Todas essas que eu estou citando são figuras de linguagem e estão contidas na Bíblia. E tem também ironia, e essa aqui é uma ironia, né? Deus, sabendo por antecedência, não por predestinação, que o coração de Acabe não ia se render ao que ele queria falar, porque quando o rei que se uniu aqui com ele disse: vamos consultar um profeta do Senhor, né? Josafá, rei de Judá, se uniu com Acabe, rei de Israel, para ir para a guerra contra Ramote de Gileade. Aí ele disse assim: você não consulta, não tem profeta do Senhor aqui não? Só o de Baal, sustentado pela esposa do próprio Acabe, né? Jezabel. Aí ele disse: só tem um. Mas esse aí, toda vida que vem, nunca fala coisa boa para mim. Claro, ele não fazia coisa boa. Aí Josafá disse: chame ele assim mesmo. E na hora que Micaías foi chamado, o profeta: rapaz, vê se você fala uma coisa positiva. Isso parece muito no Evangelho da Prosperidade. Você vai para essas igrejas por aí, e esses falsos profetas ficam dizendo: o Senhor tem uma palavra para você. Escuta aí, agarre a bênção aí, não deixa a bênção passar. Olha, eis que eu vou resolver teus problemas. Aí todo mundo diz: aleluia, aleluia. Entendeu? A mesma coisa aqui, diga coisa boa. Aí Micaías chega lá e Acabe pergunta: e aí, vamos sair vitoriosos da guerra contra o inimigo? Aí Micaías disse: vai, pode ter certeza, vocês vão sair vitoriosos. O rei, já percebendo, falou: você está com sarcasmo. Aí ele disse: olha, então é o seguinte, eu vou dizer a verdade, não vá, o Senhor não vai estar com vocês. Mesmo assim, o rei disse: prende ele. Quando a gente voltar vitorioso dessa guerra, a gente resolve o problema dele aqui. Aí ele disse: se vocês voltarem vitoriosos, é porque o Senhor não falou comigo. Você percebe? Então, aqui é uma ironia, uma espécie de parábola para mostrar o seguinte: Acabe não ia abrir mão, porque era um rei ímpio. Então, Deus utilizou-se disso aqui. Você vai ver, por exemplo, o Senhor endureceu o coração do faraó. Não, o faraó endureceu seu coração e Deus permitiu, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Interessante que no mesmo texto onde fala de que o Senhor endureceu o coração do faraó, lá em Êxodo, capítulo 7, por aí, e 8, diz também que faraó endureceu seu próprio coração. E o mais incrível, se você estiver aí com a sua Bíblia, dá uma chegadinha lá e eu vou te dar um dever de casa. Olha o que eu estou falando lá. Você vai encontrar 8 vezes o Senhor endurecendo, entre aspas, o coração do faraó, e vai encontrar 8 vezes faraó endurecendo seu próprio coração. Então, você vai ter que entender assim, com paciência, com o espírito de oração, você vai terminar compreendendo o que a palavra de Deus quer nos dizer. Muito bem. Nós estamos chegando ao final, ao término do estudo da nossa lição. E irmão Felipe, gostaria de fazer as suas considerações finais? Sim, com certeza. Consideração final e orientação é a seguinte: não aceite nada menos que a verdade contida na palavra de Deus. Examine por você próprio, questione. Não é porque um teólogo é um pastor, inclusive em se tratando da igreja adventista, mais ainda, porque o movimento adventista surgiu, não tinha nenhum teólogo de renome, né? O próprio Guilherme Miller, antes do adventismo, né, veio o millerismo, não era teólogo, né? Era um fazendeiro. A própria senhora Ellen White, uma das cofundadoras do movimento adventista, tinha a terceira série primária, né? E os demais que formaram o núcleo inicial e depois o início do movimento adventista não eram teólogos. Hoje a igreja adventista tem teólogos? Tem. São teólogos sérios que levam a sério a revelação da palavra de Deus e procuram explicar da melhor forma possível. Mas no início não era, e nem por causa disso estavam errados, né? Então, o Senhor quer nos revelar a luz de sua palavra à medida que nos aproximamos dele com humildade, né? Sendo pacientes com o texto bíblico, nós iremos encontrar as respostas das quais precisamos para fortalecer a nossa vida espiritual e assim fazer uma boa interpretação da palavra de Deus. Muito bem. Eu quero finalizar aqui com um texto muito interessante, que diz o seguinte: quando a palavra de Deus é aberta, sem reverência à oração, quando os pensamentos e as afeições não estão centralizadas em Deus, nem em harmonia com a sua vontade, a mente fica obscurecida pelas dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo. O inimigo
operando-se dos pensamentos e surgem interpretações incorretas. Sempre que os homens não buscam por palavras e atos estar em harmonia com Deus, por mais preparados que sejam, estão sujeitos a errar em sua compreensão das Escrituras. Por isso, amigo, eu te digo que todas as vezes que você estiver estudando a Bíblia, antes de você começar, peça ao Deus, que é o dono da palavra, que através do seu Espírito faça você compreender a sua palavra, e assim, em oração, em espírito de oração, em espírito de humildade, você com certeza vai ter compreensão daquele texto, daquela passagem, porque o Deus que deixou essa palavra aqui, não deixou para você ficar cético, não deixou para que você ficasse no escuro, mas deixou para que você fosse iluminado e caminhasse pelo seu caminho. O senhor ora conosco, Felipe? Sem dúvida. Querido Pai que está no céu, mais um tempinho aqui estudando a lição da escola sabatina, analisando algumas declarações do autor que parafraseou aquilo que o Espírito Santo disse para os seus servos, os profetas que escreveram a palavra de Deus. E nós temos a honra, Senhor, de lidar nesse terreno, um terreno sagrado, aprendendo cada dia mais a como melhor te servir. Continua conosco, com nossos irmãos que acompanharam o estudo da lição, dá a tua bênção a cada um deles, e que eles, ao se voltarem para a sua palavra, sintam que se cumpre deles aquela promessa de Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, e bem-aventurado também aqueles que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Fortalece assim a nossa fé em Ti, na Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Desde já quero convidar você para o próximo sábado. Estaremos com o último tema do trimestre, sempre nesse horário, às 9 horas. E quero convidar você outra vez a se inscrever no nosso canal, a curtir e a compartilhar essa mensagem para que juntos possamos alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Amém. Provai e vede. História de hoje: esperança para Jesus. A crise política e econômica na Venezuela tem transformado o país num verdadeiro caos social. Seus habitantes, sem moradia, emprego e passando fome, atravessam a fronteira em direção a outros países à procura de melhores condições de vida. Grande parte dos imigrantes que chegam ao Brasil se dirigem até a cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Ali recebem um atendimento emergencial, alimentação, abrigo e documentação promovidos pela ONU, ADRA e outras organizações. Em seguida, aqueles que podem saem em busca de trabalho pelas ruas da cidade. Por todos os lados, os refugiados estão pedindo ajuda da população local. Hola, buenas tardes, amigo. Yo vengo llegando de la Venezuela para ver si el Señor me puede ayudar con algún trabajo, algo ahí para hacer. Pero yo sé limpiar montes, sé pintar casa, cualquier cosa que el Señor tenga ahí que hacer en su casa y me puede... Quer trabalhar mesmo? Quiero trabajar. Eu tenho uma panificadora, eu tô indo para lá e você vai trabalhar um dia comigo, tá bom? No, está bien, amigo, vamos, no hay problema no. Muchas gracias. Antes de indicar que trabalho deveria ser feito, João Lopes pediu a ele que contasse um pouco da sua história. Ele disse que havia deixado seu país em busca de um futuro melhor para ele e sua esposa. Formado em engenharia mecânica, Ramon trabalhava em 3 empregos, mas o que ganhava só dava para comer durante 15 dias. Após entrar legalmente no Brasil, pela cidade de Pacaraima, na divisa entre os 2 países, ele não teve outra opção senão andar a pé 212 quilômetros até Boa Vista. Durante os primeiros quilômetros de caminhada, sua mente se concentrava no enorme desconhecido à sua frente. Tentar a vida numa terra estranha, sem falar o idioma daquele país, conviver com pessoas de costumes diferentes, encontrar trabalho, moradia. Sem dinheiro e sem perspectivas, Ramon caminhava dia e noite, carregando apenas uma maleta que se arrastava pelo caminho.
As estradas pareciam não ter fim, mas sua coragem e determinação eram muito maiores. Nos últimos quilômetros, uma placa indicava que aquela jornada tão desafiadora estava prestes a terminar. Chegando à capital, ele recebeu as primeiras orientações, um lugar para dormir, e no início de cada noite ele participava de uma refeição preparada pela equipe do projeto Alimentando Esperança, organizado pela ADRA. João Lopes lhe mostrou o que devia fazer durante aquele único dia de trabalho. Mas ao final do dia, João, percebendo que o rapaz era um bom trabalhador, decidiu lhe dar a oportunidade de mais 5 dias de serviço. Para chegar à padaria, Ramon saía do abrigo às 4 da madrugada e andava a pé 14 quilômetros. Além de cuidar da limpeza, ele também aprendeu a fazer pão, se identificando bastante com a nova profissão. Depois de 30 dias trabalhados, João pagou pelos seus serviços e lhe deu as chaves da padaria, para que ele fosse o novo administrador. Além de acompanhá-lo nessa nova jornada, João Lopes e uma equipe da ADRA o levaram para conhecer a Igreja Adventista. Ele foi bem recebido pelos irmãos, participou dos louvores, fez orações, ouviu atentamente o sermão e aceitou o apelo do pastor para conhecer mais sobre a palavra de Deus. A ADRA promove ações comunitárias em todo o mundo. Na América do Sul, ela apoia mais de 350 mil imigrantes e refugiados a cada ano, recebendo-os, hospedando-os e alimentando-os e garantindo uma melhor condição sanitária, higiene pessoal e acesso à água potável, serviço de proteção, apoio psicológico, nutricional, saúde básica, cursos de idiomas e acesso a informações e documentos migratórios também são oferecidos pela ADRA. Para conhecer mais, acesse adraamericadosul.org. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Feliz sábado, povo de Deus. É muito bom estar aqui com vocês nessa manhã para meditarmos um pouquinho sobre as maravilhas que Deus tem reservado para mim e para você. Antes, porém, feche seus olhos, nós iremos conversar com Deus. Nós iremos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos guiado. Independente, ó Deus, da situação em que vivemos, o Senhor está conosco, nos mantendo, nos protegendo, e o Senhor está avançando na sua obra. Obrigado pela vida de cada filho teu, e que essa mensagem que iremos nesse momento estudar, ela possa achar um espaço em nosso coração, e que também possamos praticá-las. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Deixe aberta aí a sua Bíblia. Vale salientar que estamos passando por um momento muito difícil. Mas eu queria te dizer que não percas a esperança. As esperanças, elas devem permanecer vivas. Vitalize a esperança. Mas, pastor, como ter esperança em um mundo, um momento que nós estamos vivendo? É difícil de falar de esperança. É difícil de ter esperança nesse momento. Mas é possível sim. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, nós temos aqui uma história fantástica. E começa dizendo assim: ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos e despedido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo de mal a pior. Nós temos aqui uma fotografia de uma mulher que estava sofrendo. E essa fotografia nos mostra a mulher estava com hemorragia, a mulher estava sofrendo durante 12 anos.
E que tipo de hemorragia é essa? Segundo a medicina, ela sofria de menometrorragia. É uma hemorragia excessiva fora do seu período, ou seja, a mulher estava com seu período menstrual ativo há 12 anos. 12 anos liberando sangue. 12 anos sofrendo. Mas você pode dizer assim, mas isso não é uma coisa muito grave? O sangue está saindo, eu vou ali na torneira, me lavo, tomo meu banho e fica tudo bem. Os queridos, estamos falando aqui em uma época onde não existia água encanada. Essa mulher, ela não podia se lavar no momento que quisesse, porque não existia água encanada. E vale lembrar de que essa mulher, ela vivia em uma época onde quem sofria com esse mal era como se estivesse leprosa. Ela não podia viver na sociedade, dentro da cidade. Ela tinha que viver fora da cidade. Portanto, essa mulher do fluxo de sangue era uma mulher que estava aislada, estava vivendo fora da cidade. Ela não podia ter contato. Por quê? Segundo a tradição judaica, uma mulher que estava com seu período menstrual ativo não podia nem sequer tocar em ser humano. Porque se tocasse, a pessoa que era tocada era considerada imunda, pura, impura. Então a mulher não podia tocar. Por esse motivo, ela tinha que viver afastada. Agora, será que essa mulher tinha filhos? Não sabemos. Mas mesmo que tivesse, ela tinha que estar vivendo fora. Tinha marido? Também não sabemos. Mesmo que tivesse marido, ela também tinha que deixar o seu marido na cidade e ficar fora da cidade. Meus queridos, aqui nós temos um retrato de uma mulher sofredora. Agora observe, ela vivendo fora da cidade, a Bíblia diz que a mulher gastou todo o dinheiro que tinha para curar o seu mal. Quem sabe se fosse hoje, ela procurasse os hospitais mais importantes da cidade. O Hospital da Bahia, o Hospital Aliança, o Hospital São Rafael, o Hospital Aeroporto e outros mais. Mas é fato de que a Bíblia apresenta que a mulher gastou todo o dinheiro que tinha. Se ela gastou o dinheiro, ela não tinha mais suas economias. E quando não se tem dinheiro, não tem amigo. Infelizmente, quando temos dinheiro, quando somos alguém ou quando temos algo a oferecer, nós temos amizade. Mas quando tudo isso se acaba, acabou a amizade. O fato é que a mulher estava vivendo fora da cidade, sem ter contato com ninguém. E quem alimentava ela? Não sabemos. Será que ela tinha amigos que ia lá e dizia assim, toma aqui um prato de comida, tome aqui um alimento, tome aqui uma água? Meus queridos, essa mulher, ela só podia entrar na cidade uma vez por dia. E observe que aquelas talhas de água não eram pequenas, eram talhas grandes de barro muito pesado. Então, creio eu que ela não conseguiria carregar uma talha daquela cheia de água, pelo menos ali um pouquinho acima da metade. Mas ela, para se alimentar e para beber, ela tinha que entrar na cidade para buscar água, porque o poço só estava dentro da cidade. E agora? Eu não posso ter contato com ninguém. Ela só poderia entrar uma hora, e essa hora era meio-dia. Imagine o sol escaldante, o sol na sua cabeça queimando, e nesse momento ninguém iria para o poço buscar água. Era um momento que essa mulher, rejeitada, vivendo afastado, ela ia para beber água no poço meio-dia. Que situação! Se eu fosse essa mulher, eu não tinha mais esperanças. O Espírito de profecia diz assim, que essa mulher não tinha mais esperanças. Meu amigo, como ter esperança? 12 anos, dia após dia, sofrendo, dia após dia sendo rejeitada, as pessoas olhando para ela de lado, e quem sabe dizendo assim, você é uma pessoa indigna. Como ter esperanças? Você ouvindo das pessoas palavras que desmotivam você. Você olhando olhares que desmotivam você. E você vendo que a medicina da época
não conseguia curar o seu mal. Vitalize a esperança. Ainda é tempo de ter esperança, de vitalizar. É tempo de ter esperança, meu querido. Só que nós temos aqui um segredo. Aliás, 3 segredos. Nessa manhã, eu queria te mostrar aqui na Bíblia 3 segredos para ter esperança. 3 segredos para ter a vitória. Aqui no versículo 27, nós temos o seguinte: tendo ouvido falar sobre Jesus. Em algumas versões diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus. O primeiro passo para ter a vitória é ouvir falar de Jesus. Você que está aí na sua casa, você que está aí no seu trabalho, você que está ouvindo essa mensagem em um lugar que não seja a sua casa, quem sabe no trabalho, quem sabe em outro local. Mas você já ouviu falar de Jesus? Se já, parabéns. Esse é o primeiro passo para ter a vitória. Se não, busque alguém que te fale de Jesus. Aqui diz que, tendo ouvido falar de Jesus, alguém disse para essa mulher: olha, eu conheço alguém que pode curar as suas feridas. Eu conheço alguém que pode te salvar. Então a mulher ouviu falar de Jesus, o primeiro passo. Aqui no versículo 27, ainda lendo, o segundo passo diz assim: e veio por detrás dele entre a multidão. O primeiro passo é ouvir falar de Jesus. O segundo passo é ir ao encontro de Jesus. Primeiro passo qual é? Ouvir falar de Jesus. Segundo passo, ir ao encontro de Jesus. Mas observe que diz que veio por detrás dele entre o quê? Uma multidão. Jesus não andava sozinho. Ele sempre estava cercado de pessoas que queriam ver os milagres. Jesus nunca estava só. Então o texto sagrado diz que e veio por detrás dele entre a multidão. Então, vamos recapitular. A mulher ouviu falar de Jesus e foi até o encontro de Jesus. Ela sabia que Jesus iria passar naquele local e disse: eu vou ficar aguardando, porque quando passar a multidão, eu toco em Jesus. Mas só que a multidão é compreendida por muitas pessoas. Segundo a Polícia Militar do nosso país, multidão é quando existe pelo menos 1000 pessoas. E segundo relatos bíblicos, quando se fala multidão é quando tinha aproximadamente 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. O fato é, se é 1000 ou se é 5.000, Jesus estava com muitas pessoas. E não era fácil para uma pessoa como essa mulher, que não poderia tocar em ninguém, chegar a Jesus. Mas o texto sagrado diz que e veio por detrás dele entre a multidão. Então, o segundo passo. Agora, o terceiro passo. E tocou-lhes as vestes, ou tocou-lhes o manto. Primeiro passo, vamos repetir. Ouvir falar de Jesus. Segundo passo, ir a Jesus. Terceiro passo, tocar no seu manto. Aí no versículo 28 ela diz assim: porque dizia, se eu tão somente tocar as vestes, ficarei curada. Olha que fé. A mulher não tinha esperança há 12 anos e de repente ouviu falar de Jesus, as esperanças voltaram, foram vitalizadas as esperanças no seu ser. Se eu tão somente tocar as vestes, ficarei curada. A gente diz assim: poxa, mas que fé tremenda. Além da fé, essa mulher tinha a plena certeza de que não poderia conversar com Jesus. Ela não poderia tocar na mão de Jesus. Porque, lembre que ela era uma mulher rejeitada pela sociedade. Ela não era bem vista por conta do seu mal. Ela não podia conversar com nenhum ser humano. Ela vivia como se fosse um bicho. Ela não podia tocar em nenhum ser humano. Então, vendo as suas limitações, ela pensou: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Ela percebeu de que ela não era digna de falar com Jesus. Então ela pensou assim: toda a multidão vai estar me observando. Eu vou chegar por trás, bem devagarzinho, bem de mansinho, e vou e toco em Jesus. Ele nem vai perceber de que eu toquei. Isso era o que a mulher pensava. Se tão somente
eu tocar nas suas vestes, ficarei curado. Meu querido, aqui nós temos uma grande lição. Muitas vezes aquilo que você planeja, nem sempre é o que Deus planejou na sua vida. Às vezes vocês fazem planos, nós fazemos planos, e esses planos são frustrados. Porque eu não coloquei nas mãos de Deus o meu plano. Não sei se também esses planos fazem parte dos planos de Deus. O certo é, ela pensou isso. Mas olha o que aconteceu. Depois disso, ela foi e tocou nas vestes. Aí, versículo 29. Imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu mal. Que maravilha. Ela assim que tocou, ela foi curada. Poxa, que poder tem o vestido de Jesus, não é verdade? Não era o poder do vestido. Não era o poder da roupa de Jesus. E Jesus, quando percebeu que tinha saído o poder do seu corpo, ele olha para trás e pergunta assim: quem me tocou? Que pergunta? Os discípulos perguntaram: mestre, que pergunta? Se fosse hoje, iria dizer: mestre, que pergunta boba, que pergunta besta. Como é que o Senhor me pergunta quem tocou, desde que toda a multidão está te tocando, te apertando, te amassando? E você pergunta quem tocou? Meus queridos, os discípulos não entenderam a pergunta de Jesus. E com certeza nós não somos diferentes. Jesus estava dizendo assim, ó: quem tinha fé o suficiente e me tocou? Ah, pastor, então você quer dizer que todo o restante da multidão não tinha fé? Não o suficiente para ser transformado, não o suficiente para ser curado, não o suficiente para ser abençoados. Você sabe o que é fé? Querido, eu nasci no bairro de Pernambués. Toda a minha vida, minha infância foi vivida no bairro de Pernambués. Existe a Jardim Nova Brasília, a rua, existe um terreiro, e sempre que eu passava para ir para a escola, estudei muito no colégio Kleber Pacheco. E quando eu ia para a escola, uma plaquinha do Largo do Terreiro me chamava a atenção. E quando eu passava, tinha escrito no terreiro assim: fé é tudo em que se crê. E eu ficava analisando: será que é verdade? É tudo que a gente crê é fé? Então eu creio que vai chover agora, vai cair a chuva. Eu creio que coronavírus agora vai cessar. E vai cessar o coronavírus? Eu creio que isso aqui vai cair. Meus queridos, fé não é tudo em que se crê. Não é crer em tudo que é fé. Fé é crer na pessoa certa. Isso é fé. Fé é crer na pessoa certa. Por mais que você não saiba o que vai acontecer, mas a pessoa certa vai fazer acontecer. Quando eu tenho fé, eu creio que vai acontecer. Deus, Ele honra aqueles que têm fé. A esperança, ela parte a partir da fé. Se eu tenho fé, eu vou criando esperança até um dia que Deus realiza aquele meu desejo, aquela minha bênção, e Deus me traz baseado na minha fé. Existe uma frase dessas que a gente vê na internet, que eu achei muito interessante, e a frase diz assim: fé é primeiro você colocar o pé e depois Deus colocar o piso. Ou seja, fé é você caminhar sem ver o piso. Fé é você marchar, mesmo sem ver o mar se abrir. Fé é você se preparar. Imagina só, se eu pedisse a Deus: Deus, por favor, me dá um celular. E aí Deus me desse um celular. Aqui está o celular, Rosivaldo. E eu não levantasse a minha mão. Eu iria ganhar o celular? É claro que não. Então, fé é quando você acredita, você tem certeza de que Deus vai fazer o milagre. E você se prepara para receber esse milagre. Não basta apenas eu ficar na minha rede em casa, na minha cama, e dizer: ó Senhor, eu preciso de um emprego. E nem sequer distribuir currículos, nem sequer sair de casa buscando um emprego.
Meus queridos, a fé dessa mulher, ela conseguiu, através da sua fé, aquilo que ela não tinha planejado. Depois que ela toca em Jesus, através da fé, e Jesus pergunta quem me tocou, ela começa a se tremer e fala para Jesus: fui eu, Senhor, eu toquei. Agora começa um diálogo. A mulher não tinha planejado falar com Jesus, mas estava acontecendo agora um diálogo entre a mulher e entre o Rei do Universo. E Jesus disse: filha, versículo 34, vá, porque o meu vestido te curou. Foi assim que ele disse? Vá, porque o meu poder te curou. Não, meus queridos. Ele disse: filha, vá, porque a tua fé te curou. Percebeu o que nós temos em nossas mãos? Não o poder da cura, mas quando eu tenho fé, eu facilito com que Deus haja na minha vida. Se eu acredito nele, ele vai fazer maravilha na minha vida. Se eu tenho esperança nele, ele vai realizar, porque eu acredito nele, porque eu tenho fé nele. A mulher não tinha planejado, meus queridos, falar com Jesus. Não tinha planejado estar frente a frente com o Rei do Universo. Ela queria apenas tocar de longe e sair. Mas todos aqueles que têm um encontro com Jesus, normalmente é um encontro marcante. E a mulher agora estava conversando com Jesus, estava falando com Jesus, e Jesus te fala as palavras mais lindas que a Bíblia pode revelar: vá, porque a tua fé te salvou. O interessante é que toda aquela multidão, ninguém saiu curado. Naquela multidão ninguém foi abençoado, somente essa mulher. A mulher indigna, a mulher que não tinha como viver na cidade, porque ela não podia tocar em ninguém. A mulher que não tinha ninguém foi a única a ser curada. Meus queridos, vitalize a esperança. Por mais que a minha situação seja degradante como a da mulher, se eu tenho fé, Deus vai me honrar. Fé, esperança. É isso que faz do ser humano vitorioso, porque Deus, ele vai honrar a tua fé, ele vai honrar a sua esperança. 3 passos. Primeiro passo para ter a vitória: ouvir falar de Jesus. Segundo passo, ir ao encontro de Jesus. Terceiro passo, tocar nas suas vestes. Meu querido, aconteceu algo interessante com o meu filho. Assim que eu recebi um chamado para fazer teologia na Bolívia, nós compramos as passagens. E aí aconteceu algo interessante. Meu filho acordou com um furúnculo na perna, na sua batata. A gente já tinha, faltava 9 dias para a viagem. Eu levei ele ao posto médico, a enfermeira foi, apertou, espremeu e disse: pode ir para sua casa. Voltei para casa. No dia seguinte estava inchado, estava verde, estava quente. Eu levei, nessa época eu morava em Vila de Abrantes, levei meu filho para o Hospital Minaldo de Farias, de Lauro de Freitas. Chegando lá, ele teve que ficar internado. Foram feitos vários exames e o médico não sabia o que estava acontecendo, mas estava cada dia mais feio, mais verde, mais quente. Durante o dia minha esposa ficava cuidando dele no hospital, acompanhando, e eu ficava à noite. Então passaram-se 8 dias. Era uma quinta-feira. Na sexta-feira nós tínhamos que viajar para a Bolívia, passagem comprada, tudo preparado. E quando chegou na quinta-feira, eu fui para o hospital para que minha esposa saísse e eu ficasse mais uma vez passando a noite com meu filho. Aí quando cheguei, minha esposa disse assim: filho, amanhã pela manhã eles irão fazer a cirurgia na perna do nosso filho, Miquel. Eu disse: ok, mas vamos orar porque Deus, ele tem poder. Ela saiu, eu fiquei. Nesse quarto tinha três famílias, no caso, eu com meu filho, mais 2 senhoras, cada um com seus filhos. Interessante que quando as luzes se apagaram, eu percebi uma mulher que rosnava como leão.
rosnava e dizia assim: vocês não irão sair daqui assim. Eu vou dar uma facada em você e seu filho. Dizia para mim: eu vou dar uma facada em você e seu filho. Eu vou pular o muro e ninguém vai conseguir me pegar. Durante toda a noite, meus queridos, essa mulher que estava possessa, ela repetia essas palavras: queria me dar facada em mim e meu filho. Do nada. Do nada não, sabemos que é ação do inimigo. Mas eu tinha que orar agora pelo meu filho e por nossa segurança. Aí depois entrou o diretor do hospital, me procurou e disse: olha, amanhã pela manhã nós iremos fazer uma cirurgia na perna do seu filho. Eu disse: ok. Minha esposa me falou: não, mas só que você não sabe qual é a cirurgia. Nós iremos amputar a perna do seu filho. Nesse momento as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. E então eu falei para ele, disse: olha, nós cremos em um Deus que não vai permitir que isso aconteça. Ele disse: ok, você tem a sua crença, não tem nenhum problema, mas amanhã, 8 da manhã, nós estaremos aqui. E assim foi. No dia seguinte, 8 da manhã, chegou um médico, olhou perto do meu filho, saiu. Aí veio o segundo médico, olhou e saiu. Eu estava tão cansado de ter passado a noite orando, sem dormir, orando para que Deus nos protegesse da facada da mulher e para que Deus curasse a perna do meu filho, que não percebi o que estava acontecendo na perna do meu filho. E depois veio o diretor do hospital, mais 2 médicos, e falou o seguinte: pai, olha o que aconteceu na perna do seu filho. E quando eu fui olhar a perna do meu filho, não estava mais quente, não estava verde, e ela estava totalmente curada, estava sã. Ele disse: pai, você crê em milagres? Eu disse: sim. A perna do seu filho foi curada. Houve aqui um milagre. Vem aqui que eu vou te dar alta agora. Então me levou, eu saí levando meu filho, porque antes ele não andava mais, agora ele saiu caminhando comigo. Fomos na sala do diretor, ele prescreveu medicamento e disse: olha, se apenas por se acaso voltar, mas ele está curado. Aqui está o medicamento, você pode ir embora. E olhou nos meus olhos e falou assim: vá, porque você tem uma missão. O médico não sabia que estava indo para a Bolívia estudar teologia, mas ele disse: vá, porque você tem uma missão. Meus queridos, Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Eu não perdi a esperança de que Deus iria curar a perna do meu filho. E assim ele fez, ele curou. No último instante, algumas pessoas falam assim: é melhor que você venda as passagens. É melhor que você cancele esse voo, que não vai dar certo. Ele está amarrado em nome de Jesus, porque quando Deus nos chama, Ele paga a conta. Ele garante. E Deus assim fez. Ele nos chamou. E na mesma sexta-feira, meu filho recebeu alta pela manhã. À noite estávamos viajando para a Bolívia. Amém? Os queridos, Deus é fiel. Vitalize a esperança. Quando eu tenho fé, eu tenho que espalhar a fé, espalhar a esperança. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meus queridos, todos os dias escute a palavra de Deus, escute a voz de Deus, leia a sua Bíblia, faça o seu culto doméstico, vitalize a esperança, porque existem pessoas que necessitam de esperança. Eu queria, nesse momento, fazer uma oração. Não sei se estou falando para alguém que, quem sabe, já não tem mais esperança nessa vida. Quem sabe não tem mais motivos para viver. Eu queria te dizer nessa manhã que vale a pena crer em Deus. Vale a pena exercitar sua fé, porque através da fé Deus realiza milagres. Agora a minha parte é somente crer para que Deus realize milagre. Nós iremos ouvir um louvor especial. Enquanto Eliette canta, eu queria que você falasse com Deus aí, porque você já ouviu falar nele. Vá ao encontro dele e toque com fé nas vestes de Jesus. Bem ao longe vi amor.
seguia Jesus de Nazaré, pude perceber em meu coração o desejo de tocá-lo pela fé. Tanto tempo faz, tudo já gastei, me restou somente crer. Basta tão somente eu lhe tocar, deste mal sarada eu serei. Um toque na orla do teu manto faz um milagre acontecer. Um toque de fé cessou o meu pranto, me vi transportar do seu poder. Um toque na orla do teu manto e a minha vida transbordou. E o maior milagre foi ouvir: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Bem ao longe vi a multidão que seguia Jesus de Nazaré. Pude perceber em meu coração o desejo de tocá-lo pela fé. Tanto tempo faz, tudo já gastei, me restou somente crer. Basta tão somente eu lhe tocar, deste mal sarada eu serei. Um toque na orla do teu manto faz um milagre acontecer. Um toque de fé cessou o meu pranto, me vi transportar do seu poder. Um toque na orla do teu manto e a minha vida transformou. E o maior milagre foi ouvir: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Faz um milagre acontecer. Um toque de fé cessou o meu pranto, me vi transportar do seu poder. Um toque na orla do teu manto e a minha vida transformou. E o maior milagre foi ouvir: filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Seja nosso Deus. Que mensagem maravilhosa desse louvor. Com certeza você já ouviu falar de Jesus. E nesse momento você já foi ao encontro de Jesus. Agora o mais importante é tocar com fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E já que você tocou com fé, eu queria orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos dá esperança. Obrigado porque o Senhor revitaliza a nossa fé. Independente, ó Deus, da situação que vivemos, independente se somos dignos ou não, o Senhor sempre está disposto a revitalizar a nossa fé. Obrigado, querido Pai, porque as pessoas que nos ouviram nessa manhã, a mensagem que o Senhor preparou
elas entenderam de que é necessário ter fé para que as esperanças elas mantenham a chama viva. Obrigado porque o Senhor curou a perna do meu filho. Obrigado porque o Senhor curou também essa mulher do fluxo de sangue. Obrigado porque o Senhor já curou várias pessoas que estão nos assistindo. E ainda irá curar, irá abençoar. Porque eu não sei, ó Deus, qual é a necessidade das pessoas que nos ouvem nessa manhã. Mas o Senhor conhece, já sabe, já está visitando cada uma delas. Atende, ó Deus, a necessidade de cada um segundo a tua vontade. Que seja feito somente, ó Deus, da forma que o Senhor quer. Porque é a melhor forma, a nossa forma não. A mulher, ela pensou em apenas tocar nas vestes. Ela não podia falar com o Senhor. Mas o Senhor proporcionou um momento gostoso em que ela estava conversando com o Senhor. Ó Deus, nós queremos que o Senhor nos proteja dessa pandemia. Que o Senhor cure as pessoas nessa pandemia. Mas faça, ó Deus, como o Senhor achar melhor. Porque com certeza o Seu agir é muito mais do que aquilo que nós pensamos. O Seu agir é muito mais do que aquilo que nós queremos. Então, ó Deus, eu coloco nas Tuas mãos a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, para que o Senhor realize milagres. Eu não sei qual é o milagre, mas o Senhor sabe o milagre que vai agir na vida de cada pessoa. Permanece conosco. Revitaliza a nossa fé. É o que nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.